Olá, meus amigos, um grande abraço, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Então tá bom, nós estamos aqui de volta com o nosso programa, aqui onde a gente conversa aí todas as semanas sobre as coisas da nossa agricultura, da nossa pecuária, né? O seu trabalho, a sua vida aí no meio rural. Hoje você vai ver aqui como produzir verduras onde não tem espaço, em casa ou mesmo no seu apartamento. O benefício do crédito fundiário para o trabalhador rural comprar a sua terrinha própria. E a piscicultura entrando no sistema de integração. Nós voltamos já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então com os assuntos de hoje aqui em nosso programa. Olha, todo mundo deveria ter, né, uma pequena horta em casa, produzir as suas próprias verduras. Mesmo você que não tem muito espaço aí em casa ou no seu apartamento, pode fazer isso também. Veja aí. Ter uma horta não é mais privilégio de apenas quem tem grandes propriedades. Mesmo pequenos espaços podem se prestar ao cultivo de olerícolas. E é isso que nós vamos demonstrar hoje com uma prática aqui com o Iniberto Hammerschmidt. Iniberto, qualquer espaço mesmo pode ser aproveitado para o cultivo de hortaliças? Mesmo quando não existe espaço, se existir apenas uma pequena sacada na residência ou no apartamento da pessoa, é possível a gente fazer a produção de hortaliças. E hoje a população toda está buscando essa possibilidade, porque produzindo a sua própria hortaliça, ele tem certeza absoluta que ele está produzindo um alimento puro, um alimento saudável, um alimento isento de qualquer contaminante. E como é bonito a pessoa ver uma mudinha se desenvolvendo, uma semente germinando dentro da sua própria casa. E qual o material que você vai usar aqui? Por exemplo, esse material aqui é a garrafa PET. Se nós jogarmos na natureza, ela vai demorar uns 300 anos para se decompor. E nós podemos perfeitamente aproveitar a garrafa PET para fazer o plantio de nossa hortaliça. Outro material que nós podemos utilizar é qualquer vasinho que nós teremos em casa. Essa garrafa PET aqui maior, que é a garrafa de água de 5 litros, também é possível utilizar. E podemos utilizar estas caixas aqui como esta, que muitas vezes a pessoa tem em casa e acaba não utilizando. Esse tipo de caixa pode ser também utilizado. E também um caixote de madeira como esse, que inclusive é fácil da gente pegar e transportar de um local para outro, pode ser utilizado. Então agora nós vamos fazer o preparo dessa terra para o plantio das hortaliças nos recipientes que nós falamos anteriormente. Vamos fazer esse preparo aqui como exemplo nesse caixão de madeira, mas pode ser feito em outros recipientes também existentes na propriedade. Vamos fazer o preparo com 10 quilos de terra. Aqui nesse balde nós temos 10 quilos de terra. Nós vamos colocar aqui. Daí, em 10 quilos de terra, nós vamos colocar 5 quilos de esterco, bem curtido se for esterco, ou então humus de minhoca, como esse aqui, ou composto orgânico. Nós vamos colocar na terra. Então, 10 quilos de terra, 5 quilos de humus de minhoca ou esterco ou composto orgânico. Em seguida, nós vamos colocar 1 quilo de calcário nesses 10 quilos de terra. O calcário é um elemento que contém cálcio e magnésio, que é importante para as plantas e é importante para corrigir a acidez do solo, fazendo com que a planta aproveite melhor os adubos. Quando a terra é ácida, é muito difícil os adubos que estão na terra serem aproveitados pela planta.
Então vamos colocar 1 kg de calcário. Aqui junto. E também nós vamos colocar um outro elemento importante que nós temos fácil na natureza. Todos nós temos em casa aquela cinza de madeira que a gente obtém na churrasqueira quando faz um churrasco. Ao invés de nós jogarmos fora, nós podemos fertilizar as nossas plantas, porque aqui na cinza de madeira tem um elemento que é o potássio. O potássio é importante para as plantas. Então nós vamos colocar mais ou menos umas 300 a 400 gramas de cinza nesse preparado de 10 quilos de terra. Então 300 a 400 gramas de cinza. E agora eu vou colocar o último elemento, que é o fosfato natural. O fosfato natural é um adubo rico em fósforo e que ele é importante para as plantas para proporcionar o enraizamento das plantas e o desenvolvimento geral da planta. Então o fosfato natural vai apenas 50 gramas em 10 quilos de terra, certo? Então um punhadinho de 50 gramas. E agora, feito, nós vamos fazer a mistura, bem misturado de todos esses elementos que nós colocamos para fazer o plantio das nossas hortaliças. Então aqui nós temos a terra pronta para nós enchermos os recipientes e fazermos o plantio da hortaliça. Com a terra preparada, os vasos de PET podem receber as mudas ou as sementes. Outra alternativa é fazer as mudas numa sementeira, como o Isair Locatelli Júnior, técnico da Secretaria da Educação, está fazendo. Após ter feito a semeadura, colocado a semente no solo, na caixa de... Em seguida, é irrigada. Em cerca de 20 a 40 dias, elas estarão prontas para o transplante. Água e sol são fundamentais para as plantas se desenvolverem. Os vasos devem ser colocados em locais onde recebam pelo menos 5 horas diárias de sol. Foi o que fez o seu Otávio Vidolin, 90 anos, aposentado morador de Curitiba. Há algum tempo ele iniciou o cultivo em PETs e hoje tem diversos vasos espalhados pela casa e pelo quintal. E dá muito resultado bom. Tá fácil de produzir, pouco trabalho e fácil de fazer recursos, porque aí é furar a garrafa, encher de terra e plantar a muda ou a semente. E pendura no lugar ensolarado e se não chover, molha diariamente. Além disso, no cultivo em vasos, o trabalho de controle de plantas daninhas e manejo das hortaliças é muito mais fácil. E como as hortaliças são de ciclo mais ou menos rápido, a alface, por exemplo, após a muda, tendo a muda em mãos, nós podemos com 30 a 40 dias ter uma produção de alface. Rabanete, por exemplo, com 20 a 30 dias nós estamos colhendo rabanete. Então as hortaliças elas são de ciclo rápido e isso vai fazer com que nós tenhamos em casa o nosso próprio produto. E além disso, a grande vantagem de utilização da garrafa PET é que nós vamos estar colaborando com a preservação do meio ambiente, pois essas garrafas elas demoram cerca de 300 anos para se decompor no ambiente. Assim nós estaremos aproveitando esse material que é descartado, que é jogado no lixo. Pois é, viu aí, não é nada difícil, né? Fazer aí, aproveitar essas garrafas de plástico para plantar verduras em casa, no seu apartamento, onde tiver um pequeno espaço possível, né? Você pode plantar alface, pode plantar cebolinha, salsinha, espinafre, de preferência as folhosas, que vão muito bem aí nesse sistema.
Olha, trabalhadores rurais que não tinham terra para plantar, nem para trabalhar, estão se beneficiando com o programa do Crédito Fundiário, o Programa Nacional do Crédito Fundiário, para mudar de vida. Passam de trabalhadores rurais para proprietários rurais. Veja aí. Os irmãos Rinaldo e Roberto foram arrendatários a vida inteira na região de Moreira Salles. Viveram da agricultura, mas sempre na terra dos outros. Em outubro do ano passado, eles passaram a ser proprietários rurais. Beneficiados pelo programa Crédito Fundiário, eles compraram uma chácara de 15 hectares. Desde então, eles estão vivendo no local. Ao todo, 8 pessoas estão vivendo na chácara sob o olhar atento da dona Ivonete, mãe dos irmãos. Apesar do pouco tempo de posse do lote, a paisagem por aqui já mudou. Como é que era ocupada antigamente essa chácara? Rapaz, quando nós chegou aqui, para falar a verdade mesmo, o pessoal chegou a comentar que nós ia pegar uma terra que não tinha futuro. Hoje, o que você está vendo hoje aqui é totalmente diferente. Quando nós chegamos aqui, nós já chegou com a mão de obra pronta, né? Que o pessoal, quando nós, foi o seguinte, quando nós chegou aqui, o que aconteceu? Nós chegou assim, meio na pressa, por causa que o rapaz que morava aqui já estava saindo, né? Então, um local muito próximo da cidade, você tem que tomar de conta, porque senão o pessoal mexe em alguma coisa, né? Aqui tinha pasto. Aqui era pasto. O que tinha, que você está vendo aqui, o que tinha era só o lugar aqui da horta. Mas mesmo assim era tudo, já tinha abandonado, né? Aí o pessoal chegou aqui e fomos colocar a mão na massa, né? Os agricultores contam com a assistência de um técnico da Emater, que está orientando a exploração de toda a propriedade. Qual é o trabalho da assistência técnica para viabilizar essa propriedade? Bom, aqui depois da implantação do projeto do Crédito Fundiário, agora nós estamos entrando com o projeto do Pronaf-A, que é a infraestrutura da propriedade. Então aqui vai ser entrado com uma atividade de pecuária leiteira, a atividade de cafeicultura e olericultura, para atender os programas de merenda escolar, o programa de aquisição de alimentos do governo federal. A família está se empenhando para que o lote se torne lucrativo. Afinal, em 2015 vence a primeira parcela do financiamento, que tem duração de 20 anos. Os irmãos se dividem entre a condução da propriedade e a prestação de serviços para a vizinhança. Eles não escondem como estão realizados com a posse da terra e os planos para o futuro. Para frente, o sonho de todo mundo que está na terra é ter tudo que você precisa perto de você. Então, no futuro, eu vou querer também ter um pomal, estamos pensando em ter um criame de peixe, porque a gente tem a chance de ter isso, porque nós temos a água fácil, tem um acesso fácil, né? Mas para o futuro ainda, estamos pensando, isso está no projeto da família, né? Nós temos a represa, nós vamos querer fazer uma irrigação para o futuro não faltar nada. Aí a família está sentada, está todo mundo tranquilo, e o futuro só a Deus pertence, né? E a coragem que a gente tem, a vontade de fazer, então a gente vai fazer. Bom, e é o seguinte, meus amigos, a respeito disso aí, tem muita gente que comprou terra pelo crédito fundiário, Banco da Terra, né? E por um motivo ou por outro, estão com dificuldades para pagar aí as suas prestações. Muito bem, se acontecer isso, há o risco, né, de perder aí as suas terras. Mas ninguém quer que isso aconteça, então você tem um prazo agora para você pedir a renegociação dessa dívida. Você vai até o banco, conversa lá com o gerente, pede a renegociação, que vai ter até vantagem para você, né, porque vai ter o juro mais baixo e prazo mais longo aí para pagar. Você tem o prazo até o dia 28 de março para dar uma chegadinha no banco lá, conversar com o gerente e pedir aí a renegociação da sua dívida. Muito bem, amigos, vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho. Já já a gente volta e depois você vai ver como a piscicultura está entrando também no sistema aí de integração. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho.
Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Vamos então aqui para o segundo tempo do nosso programa de hoje. Olha, a criação de peixes está entrando aí em uma nova fase, né? A piscicultura. Já tem uma tecnologia avançada, tem sistemas de criação aí diversificados e financiamento adequado, inclusive. E agora a piscicultura está entrando também na fase da integração. Veja aí. A criação de peixes de água doce para alimentação humana tem um grande potencial de crescimento. Pode rapidamente duplicar o volume de oferta. Isto se os piscicultores de tanque escavado e de tanque-rede se organizarem e fortalecerem suas associações e cooperativas para a superação dos problemas ambientais, porque mercado para abate já existe e está montado para receber milhares de toneladas de matéria-prima. Só no Paraná são mais de 40 mil toneladas de peixe cultivadas por ano. Dentre as espécies, a mais procurada é a tilápia, que passa das 34 mil toneladas anuais, criada em sistema de água doce em tanque escavado, nas propriedades rurais, e em tanque-rede colocados nos reservatórios das hidrelétricas nas margens dos rios Iguaçu e Paranapanema. O engenheiro de pesca Luiz Eduardo de Sabarreto, mais conhecido aqui no norte do Paraná como o Lula da Emater. Lula, como é que está a situação do tanque escavado? Vai muito bem. Nós tivemos aí um grande boom alguns anos atrás, depois por uma falta assim de incentivos, vamos dizer assim, houve uma debandada dos produtores, mas hoje com o lançamento aí da disponibilização de recursos pelo Plano Safra e um pouco bem antes também, com a adoção da tecnologia do modelo Emater de produção de tilápia, que preconiza uma produtividade de 10 mil quilos por hectare ano, ou seja, 1 quilo por metro quadrado, está tendo essa retomada, principalmente pela demanda que está tendo o consumo, o pescado hoje, principalmente o pescado transformado. E na questão do tanque-rede, como é que está a situação? Hoje, a média aí, nós conseguimos tirar, por esse modelo, ao redor de 120 quilos por metro cúbico, em gaiolas ou sistemas, vamos dizer assim, de confinados em pequenos volumes, gaiolas de pequeno volume. Hoje, o peixe é um produto que tem uma grande liquidez no mercado. Aqui no sítio Nova Esperança, de 36 hectares na Água do Cardoso, em 1º de Maio, no norte do Paraná, o proprietário Hélio Salomão cultiva 22 hectares de grãos, nesta época de verão, com soja. Para a piscicultura de água doce em tanque escavado, ele destinou 3,5 hectares, distribuídos em 14 tanques, onde 12 tanques produziam 62 toneladas de tilápia. Depois de adotar a tecnologia da aeração, aumentando a oxigenação dos tanques, dobrou a produção para 120 toneladas de tilápia. Ele também não se descuida do controle da qualidade da água. Hoje, sua piscicultura adota o policultivo, que é a criação de tilápia junto com camarão de água doce. É um bom empreendimento desde que seguir as técnicas, né, que nós temos que seguir um padrão de viabilidade da propriedade, projeto, para fazer uma coisa bem feita. Não adianta achar que uma poça d'água vai pôr peixe que não vai dar certo esse negócio. O tanque tem que ser bem programado, né, e tem que ter assistência técnica, controle de água, e tem uma série de parâmetros que tem que ser respeitados, senão a atividade não vai dar certo. E eu aconselho, não faça projeto sozinho, procure uma assistência técnica antes de começar qualquer projeto, porque se você fizer errado, você vai ter que fazer 2 vezes. E a atividade oferece um bom mercado? O que você produzir de peixe hoje, você vende, né? E cada vez mais a gente vê que o peixe vai cada vez mais entrar na mesa do brasileiro, né? Então pode produzir, que a certeza que o comprador vai ter.
As iniciativas dos agricultores familiares que estão em busca de oportunidades de renda e ocupação na pequena propriedade rural com piscicultura leva a Emater a dar atendimento personalizado e assim dimensionar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento rural. Nesta propriedade de 48 hectares, sítio Santa Ana, na Água do Papagaio, em 1º de maio, Antônio Carlos Marques pretende entrar na atividade, diversificar e quem sabe ter outra fonte de renda aliada à criação de gado de corte e venda de bezerros. É na visita técnica que são avaliadas as condições da propriedade, da disponibilidade de recursos naturais, principalmente da água de qualidade e abundante, gestão da propriedade, capacidade técnica e econômica, dentre outros componentes determinantes para que a atividade cumpra a finalidade de um bom negócio. Seu Antônio, por que o senhor está interessado em colocar aqui na sua propriedade um tanque para criação de peixe? Por quê? Para aumentar a renda da gente, que hoje o gado está muito difícil, né? Essa queda do preço do gado. Então a gente estava aí comprando vaca magra, engordando, mas esse ano foi muito difícil. Então a gente tinha vontade de pôr um tanque aqui para aumentar, ver se cria um peixe para aumentar um pouco a renda, né? Na Estância Alvorada, na Água do Macaco, em Alvorada do Sul, a atividade iniciada em 2005 é um grande empreendimento. Aqui são 596 tanques e redes nas águas da represa do Paranapanema, com 900 quilos de tilápia por gaiola, criadas até o padrão de 600 gramas, vendendo por ano uma safra e meia para um frigorífico de São Paulo, que faz a terminação de 700 a 800 gramas no padrão de abate. O sistema de cultivo é moderno e utiliza as mais novas tecnologias, dentre elas a de vacinação para evitar problemas sanitários. Zé Henrique, qual é a preocupação maior do aquicultor que entra nessa atividade no tanque rede em situação como essa do empreendimento de vocês? Olha, esse é um empreendimento super intensivo. Eu acho que é a primeira condição que o produtor, ao querer fazer isso daqui, ele tem que entender que esse é um sistema super intensivo e que vai depender dele estar aqui dia e noite, final de semana, feriado. E como sistema super intensivo, nós temos assim que lembrar que os peixes, os animais, eles estão assim necessitados de uma alimentação. Essa é a base do nosso negócio, uma alimentação sempre muito equilibrada. Então esse peixe, ele não tem alimento natural. O único alimento possível é o alimento que você administra a ele. Então nós temos que ter como premissa, como base do negócio, que esta alimentação seja de ponta. Porque daí todos os demais problemas desse sistema intensivo são minimizados. A tecnologia, principalmente essa da vacinação, traz resultado na produção e na produtividade? Sem dúvida, porque veja bem, como o sistema super intensivo, esses animais, eles acabam sofrendo uma pressão do ambiente, de bactérias, de fungo, de vírus, né? Que fazem com que haja um prejuízo muito grande dentro do sistema. E a vacinação, é claro, ela trabalha agora com uma bactéria, que é um Streptococcus, que é o maior causador aqui dos danos, principalmente agora na época de verão. Então, sem dúvida alguma, é um grande aliado, é um grande reforço aqui para a nossa atividade, né? Para que um produtor, agricultor, queira entrar na atividade, fazer mais ou menos o que vocês estão empreendendo, qual é o caminho? Que ele, em primeiro lugar, conheça a legislação para poder estar aqui, né? Existe todo um caminho que precisa ser seguido e esse caminho passa a partir da Emater. Ele precisa procurar um técnico da Emater que vai orientá-lo sobre o local a partir daí, né, se é possível de estar entrando com a atividade. Se isso for possível, após esse levantamento, o técnico, então, junto com ele, vão identificar ambos qual o número de tanques possíveis de serem trabalhados ali. Vai dali sair um projeto que vai ser encaminhado ao Ministério da Pesca e Aquicultura, do MPA. Uma vez sendo assim, o Ministério, você produtor, vai receber do Ministério a outorga de poder estar aqui legalizado. Traz felicidade a atividade aquícola? Olha, ela é bastante prazerosa. Traz felicidade, mas traz muito trabalho também, viu?
Enquanto os piscicultores estão produzindo, acatando as exigências ambientais em ambos os sistemas, muitos deles já avançaram em seus empreendimentos e passaram para o processamento industrial do peixe. É o caso do João Carlos Rogério, da Estância Bandeirantes, em Rolândia, que opera no mercado com as marcas Smartfish e Peixerol. Ele começou o processamento em maio de 2005, fazendo uso do Serviço de Inspeção Municipal. Ou sim, a partir de dezembro de 2010, aumentou a estrutura depois da liberação do Serviço de Inspeção Estadual no Paraná. O frigorífico do João é de médio porte e atende 90% para o mercado de filé e 10% para o mercado de petiscos. O fornecimento de peixe é no sistema de integração, com 20 piscicultores fornecedores, distantes num raio de 120 quilômetros. O frigorífico dele abate 40 toneladas de tilápia por mês, mas sua capacidade é o triplo, se colocar em funcionamento os 3 turnos projetados. João, realmente tem espaço para produzir peixe, seja em tanque-rede, seja em tanque escavado? Sim, realmente hoje o Paraná existe um volume ainda grande, né, para ser explorado. Realmente dá para aumentar muito essa produção que nós estamos trabalhando hoje. Aqui na tua indústria, como é que está a capacidade, quanto você está ocupando e como é que o produtor pode entrar? Hoje a indústria está trabalhando bastante ociosa, né? A indústria tem uma capacidade para matar aí 120 toneladas mês por turno e, no entanto, ela está operando hoje somente com 40 toneladas um turno só. E como é que faz para participar desse teu processo? Isso é só procurar nós aí da Estância Bandeirante. Hoje nós estamos fazendo um processo de integração junto ao produtor, uma integração completa, onde nós estamos cedendo o alevino, cedendo a ração, dando assistência técnica e garantindo a compra total da matéria viva no final do ciclo. Aí, meus amigos, como disse o produtor, né? Peixe, o que produzir, vende. O mercado é garantido. Portanto, a piscicultura está aí como uma boa alternativa, né? Uma boa opção para a diversificação da propriedade rural, principalmente na agricultura familiar. Agora, mais ainda com esse sistema de integração aí. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.